Olá, eu sou Anita Queiroz, sou neuropsicopedagoga e hoje nós vamos falar sobre o luto após um diagnóstico. Esse tema ele é um pouco complexo porque ele gera muita coisa em torno da família após um diagnóstico. Nós sabemos que quando você recebe um diagnóstico, seja de uma doença um pouco mais complicada, sobre uma deficiência, não é fácil lidar com isso. E a gente se depara, com luto, né. E esse luto, a gente costuma dizer que ele tem começo, meio e fim. Mas eu também não julgo, né, não estou aqui para julgar aquelas pessoas que ficam com luto eterno. Tem famílias que ficam com luto eterno, que não aceitam e que têm que conviver com isso para o resto da vida, né. Eh, eu estava pesquisando e vi que 50% das mães solteiras do país como um todo, 50%, são mães solteiras, viúvas ou divorciadas. E quando são mães de autistas, esse nível, né, esse índice aumenta para 80%. Então você imagina o que que é uma mãe solteira ou solo, como queiram falar, com um filho autista, né, recebendo esse diagnóstico e ela sem apoio. Sem apoio da família, sem apoio do pai, sem apoio de ninguém, né. E ela recebe esse diagnóstico e isso depende muito da cabeça de cada um, né, da cabeça, da estrutura, como cada pessoa encara um diagnóstico desse. Tem pessoas que você vai entrevistar e ela fala, como eu já perguntei para 2 pais que eu atendia crianças do mesmo nível, e perguntei para uma mãe, né, o diagnóstico já tinha muito tempo, e ela me disse: "Não, tá tudo bem, fulana é um presente na nossa vida, tá tudo bem, já passamos pela fase mais complexa e hoje tá tudo bem". E eu fui perguntar para outra mãe, com a filha da mesma idade, e ela me disse: "Não tá tudo bem". E aí começou a chorar, e você vê que quando a pessoa fala desse jeito, é porque ela ainda não, vamos dizer assim, não é que não caiu a ficha, é que ela não está aceitando muito bem isso, né. E não é fácil mesmo, eu entendo, não é fácil, é muito complicado isso, principalmente se for uma mãe que não tiver um apoio. Eu costumo dizer o seguinte: quando a mulher é casada, tem ali pai, mãe, filhos, avós, tios, e todo mundo convive muito bem. Primeiro que o desenvolvimento dessa criança é muito melhor, né, ela desenvolve muito melhor, e os pais também levam uma vida melhor. E quando os pais não têm esse apoio, a vida fica complicada, né, e aí começa a mãe com depressão, aí a gente volta lá naquele outro caso lá, né, no índice de suicídio entre mães, principalmente, que é muito grande. Eh, e tem também aquelas pessoas que não têm apoio da família, né. A família, os pais costumam me falar o seguinte: quando percebem que o filho é autista, a família para de convidar para almoço, para festinhas de aniversário. Por quê? Porque o comportamento daquela criança ali incomoda. Aí você vai me dizer: "Mas não incomoda?" Incomoda, incomoda, com certeza incomoda. Só que as pessoas precisam ser um pouquinho mais tolerantes, né. E, ao invés de recriminar, ajudar, ensinar essa criança a conviver em sociedade, que eu acho que isso é o mais importante. Eh, eu tenho uma amiga que era muito complicado para ela levar o filho em festas, porque o filho dela era muito rápido, ele levantava e saía pegando comida de todas as mesas e colocando na boca e fazendo bagunça, então ela não gostava de sair com o filho dela, mas isso era uma escolha dela.
Hoje não, hoje ele já é um rapaz, ele já consegue sentar num local, sentar num restaurante, sentar numa mesa de uma festa e conviver. Mas isso foi uma questão de tempo e questão de aprendizado. E eu acho que a sociedade também tem que se preparar para isso, né? Não pode deixar isso só com a família. Eh, eu estava vendo também outro dia, uma mãe me falou uma frase muito que me deixou assim indignada, porque eu falei para ela, falei, nossa, pelo menos você é casada, você tem um marido que te ajuda com os seus 2 filhos e tal. Ela falou, eu sou viúva de marido vivo. Não adianta nada eu ter um marido em casa se ele não faz absolutamente nada, nada para contribuir com as crianças. Ele não leva numa terapia, ele não leva no médico, ele não olha relatório das crianças, ele não vê absolutamente nada. Ele não cuida da alimentação, ele não me ajuda com nada. Então ela falou: "Eu sou viúva de marido vivo". Então, se não bastasse esses 80% aí das mães que têm filhos autistas, né, que os pais, na hora que descobrem que o filho é autista, eles vão embora, ainda tem essas viúvas de marido vivo ainda, que eu acho que é mais complicado ainda, né. E essas mães passam por isolamento social. Uma coisa que eu percebo é que essas mães, elas não têm uma vida como a outra mulher, de sair, de se divertir, de ir num restaurante, de ir numa festa, num show, elas não têm esse tipo de vida. Por quê? Não tem com quem deixar essas crianças, principalmente as mães mais carentes, que aí também entra a parte financeira. Essa parte financeira, ela também influencia muito, porque quando você tem dinheiro, você paga profissionais, você paga um profissional para poder ficar com seu filho para você sair, você vai pagar inúmeras terapias para o seu filho ter um comportamento melhor. E quando você não tem dinheiro, eh, tudo isso fica faltando, né. E com as terapias, essa mãe, por exemplo, ela poderia ter um momento dela de sair, ou de trabalhar, ou de cuidar do cabelo, da unha, cuidar da sua própria autoestima, né. Fazer uma terapia também, que é muito importante, e a maioria das mães não fazem, a maioria das mães não fazem terapia. Então, se ela não está bem, como é que ela vai cuidar do filho? Ela não consegue cuidar nem dela, como que ela vai cuidar do filho? Então, esse isolamento, social é muito maior nessas mães solteiras. Quais são as reações mais comuns das famílias ao receberem o diagnóstico de deficiência de um filho? É muita tristeza, né. Toda vez que o pai recebe, um diagnóstico de alguma coisa que não está ali dentro do esperado de uma criança, isso causa muita tristeza. Mas quando se trata, por exemplo, de autismo, eu percebo que a maioria dos pais hoje, principalmente, né, antigamente não dava para saber, mas hoje eu percebo que os pais já sabem do diagnóstico, né. Eles leem muito, hoje em dia tem muita informação, e os pais sabem desse diagnóstico. Mas quando ele recebe essa confirmação, é quando ele entra no luto, né, aquela a não aceitação. Não é não aceitação do filho, é a não aceitação do diagnóstico, né. Ninguém quer isso para um filho, por mais que a gente fala assim: "Nossa, meu filho é assim, assado e tá tudo bem", mas, todo mundo que tem um filho, faz planos e pensa num futuro diferente. Mas a primeira coisa eu acho que é muita tristeza, e é aí que eu acho que tem que ter muita compreensão de todo mundo. Quais as estratégias você recomenda para ajudar as famílias a lidarem com as emoções nesse momento difícil? Eu acho que a primeira coisa é saber que não está só, né. Os pais não estão sós nesses nesses diagnósticos, né. A gente tem hoje, inclusive, sobre autismo, é a quantidade de diagnóstico é muito grande, os casos têm aumentado significativamente, e eu acho que tem que pensar assim, tem terapias, né, tem tudo para ajudar, tem a escola hoje já pode aceitar um pouco melhor do que antigamente, não que esteja sendo feita como deveria, né, mas eu acho que
Primeiro que os pais têm que pensar que tem intervenções que pode ajudar muito essa criança a levar uma vida, melhor do que o que está. Eu sempre falo assim, todo mundo tem condições de aprender alguma coisa, e o autista, ele também tem condições de aprender a viver em sociedade, aprender a brincar, aprender a conviver com o outro, ter uma vida social. Quais são os sinais de que uma família pode precisar de ajuda adicional para lidar com o luto? O isolamento social, né. O isolamento social é uma já está mostrando ali que a pessoa está com dificuldade. E o apego também, né, o apego demais. Às vezes os pais não querem cortar esse cordão umbilical, deixar essa criança aprender, né. Às vezes a gente tem muito isso, não só com autismo, principalmente outras deficiências, quando a criança é muito pequenininha. A gente percebe que quando o pai chega na precoce, por exemplo, às vezes eles têm dificuldade até de colocar aquele bebê no colo do profissional ou num tapete ali para ser trabalhado, né, o pai quer estar ali o tempo todo, o pai, a mãe. E eu acho que começando é cortando esse cordão umbilical para deixar a criança crescer, aprender e seguir em frente. Dúvidas sobre o assunto? Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Te vejo no próximo encontro.